Gravação iniciada, presidente. Bom dia, senhores. Dando início à sessão do mês de novembro, da segunda turma ordinária da terceira Câmara, da terceira sessão. Hoje, dia 17/11, turno vespertino. Bom dia, doutor Vinícius. Bom dia, presidente. Bom dia aos colegas. Bom dia, doutor Walker. Bom dia a todos. Doutor Jorge. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Doutor José Renato. Bom dia, presidente. Bom dia a todos, colegas. Doutor Corinto. Bom dia, meus queridos colegas. Doutor Rafael. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Doutora Denise. Bom dia, presidente. Bom dia a todos, colegas. Eu esqueci de pedir para o doutor Corinto e o doutor Walker começarem a gravação. Já comecei, já. Agradeço a presteza, uma vez que eu não fui relapso. Doutora Patrícia, por favor, você pode convocar o patrono do item 42? Farei a convocação, presidente. Todos estão na resolução, só para a gente... 42, Acha. da pauta, doutor Maurício, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Ok, obrigado. Era 42/50. Por que eu botei 55 aqui? Mas eles são diferentes, né, O item 42 ao 47 é igual, são COFINS e insumos, são iguais. 42/50, né? 42 a 47, aí o 48, 49 e 50 são diferentes. Engraçado, mas o paradigma parece ser o mesmo. É questão de prova, né? Então tem algumas nuances diferentes aqui. Não, tudo bem, mas eu estou falando aqui na planilha, indicado como o mesmo paradigma, mas tudo bem. Vamos lá. Aqui nem está me mostrando paradigma. Mas não é paradigma, na verdade. Ele não é paradigma. Não, nenhum dos meus dessa sessão são paradigmas. Não é paradigma. Não é porque na planilha, a planilha que foi enviada para mim... Sim, no sistema... É um paradigma de um processo. Oi? É que no sistema estava como paradigma, e eu não conferi com o e-processo. Então depois eu fui corrigida pela... Entendi. Doutor Maurício. Bom dia. Bom dia, nós não estamos ouvindo. Bom dia. Então, me ouvem? Não, sim, mas não estamos vendo. Só tem que ligar a câmera. Desculpa. Sem problema. Bom dia. Melhorou. Agora a gente está vendo a metade. Está vendo. Bom dia. Pronto, Bom beleza. dia. Tá, o senhor está nos vendo? Sim, vejo todos. Bom dia a todos. Bom dia. Doutora. Bom, então aqui os itens são 42/50. A doutora Denise me disse que do 42 ao 47 ao 47 é a mesma coisa. Sim, correto. Os outros são outro fundamento de autuação. Tá. Então ela pode. E depois e o 48, 49 e 50 são iguais? Também não. Cada um é uma coisa. Senhor presidente, os primeiros que a ilustre conselheira relatora já apontou, eles têm uma fundamentação diferente. Embora todos sejam decorrentes de manifestações de conformidade PRDCOMP, os últimos três eu gostaria até de me reservar de não sustentar, porque penso eu que são questões procedimentais de compensação. Não, beleza, mas eu estou só perguntando exatamente para a gente organizar aqui a sustentação. Sim, os outros são questões... Então, não vai nem... Eu posso até consignar a sustentação aqui, sem problema nenhum. Ok, obrigado. Mas, então, haverá uma sustentação só do 42 ao 47, é isso? Os outros eu me reservo não fazer, tendo em vista, como reforço, são questões meramente procedimentais de entrega de declaração, né? Ok. Vocês não tem nada a agregar aqui, ok? Então, eu agradeço ao senhor e passo a palavra à relatora. Muito obrigado.
Bom, o primeiro item, 42, final processo 34. O presente processo trata de pedido de ressarcimento com crédito de COFINS, incidência não cumulativa do mercado interno, no montante de 942 mil, relativo ao segundo trimestre de 2008, seguido de declarações de compensação ao mesmo crédito apresentados pela contribuinte acima qualificada. Os documentos tiveram processamento eletrônico com intervenção do Serviço de Fiscalização, que procedeu à auditoria para verificação quanto à procedência dos créditos, cujo resultado se encontra no relatório fiscal relativo ao mandado de procedimento fiscal número que abrangeu o período de janeiro a dezembro de 2008. De acordo com o relatório fiscal, foi efetuada uma análise e conferência dos créditos das contribuições não cumulativas, a partir dos dados constantes nos demonstrativos de apuração das contribuições sociais da CON, confrontados com a planilha de cálculos, arquivos contábeis e documentação apresentada pela contribuinte no decorrer dos procedimentos fiscais. Foram cruzados créditos relativos às despesas e custos vinculados às receitas tributadas no mercado interno, correspondente às despesas de armazenagem e frete na operação da venda, serviço de consultoria e logística e serviço de consultoria. Em relação ao período objeto processo, o crédito foi reconhecido parcialmente no valor de 730 mil, em face das glosas efetuadas pelo fisco, por entender que tais créditos não estavam em consonância com o dispositivo na legislação que rege a matéria. Em consequência, houve homologação parcial das duas decúbitos, conforme despacho decisório número tal, no qual o contribuinte tomou ciência na data de 17 de 4 de 2003. Em 16 de 5 de 2003 foi protocolada a manifestação, eu vou deixar o patrono ter a sua sustentação, que ele vai explicar. A lide foi decidida pela primeira turma da DRJ em Belo Horizonte, nos termos do acórdão número tal, que por unanimidade de votos julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada pela interessada para cancelar as glosas dos créditos relativos ao serviço de transporte de peças e partes, nos termos da emenda que segue. Esse é o relatório, senhor presidente. Estou sem o som. Ok, doutor, são 8h22, o senhor tem os 15 minutos regimentais. Obrigado. Parabenizo a relatora pelo excelente relato do caso. Não se trata aqui, senhores conselheiros, de uma matéria nova posta aqui em debate nesta turma, ou mesmo neste conselho, ou nos tribunais brasileiros. A questão do conceito, chamemos assim, dos insumos para fins de crédito, PIS e COFINS. Contudo, talvez por ser uma autuação já de alguns anos atrás, foi lavrada num contexto que não era o contexto que temos hoje, o conceito que temos hoje de mais amplo, eu diria, não sei se mais amplo ou mais adequado, e que seriam aqueles despesas, ou aquelas compras, ou aqueles gastos realizados por uma pessoa jurídica que ensejariam o crédito de PIS e COFINS. O caso aqui, eu gostaria de primeiro começar pontuando rapidamente sobre a complexidade das atividades desenvolvidas pela recorrente, para que fique claro a essencialidade destes serviços que foram glosados, porque uma vez constatada essa essencialidade do serviço, fique bem clara a possibilidade de crédito PIS e COFINS. Neste caso, esse é um dos contratos que a empresa executou para a construção da usina siderúrgica da antiga ThyssenKrupp, no estado do Rio de Janeiro, aliás, no município do Rio de Janeiro também, bairro de Santa Cruz, limítrofe do Rio, correto? Essa grande usina siderúrgica foi construída há uns tempos atrás e a recorrente executou diversos contratos lá. Um dos contratos que ela executou era de gerenciamento, e o contrato chama-se assim, gerenciamento de obra, embora não tenha nenhuma obra civil, mas de gerenciamento, de recepção, entrega, armazenagem correta e despacho de materiais ou grandes equipamentos, grandes componentes de equipamentos que seriam utilizados na construção do alto forno.
É desnecessário aqui dizer da complexidade da construção de um equipamento desse que tem o tamanho de um prédio de alguns, ou às vezes 6, 7 andares. É muito complexo, envolve a junção de N componentes, não podem ser manuseados de forma não técnica, uma logística complexa, envolve armazenamento adequado, envolve transporte adequado, envolve gestão toda adequada. Então, para isso, a empresa foi contratada, prestou serviços e, para prestar esses serviços, contratou vários outros. Como já apontado pela relatora, no início da acusação fiscal, existiam mais glosas fiscais, inclusive glosas até mesmo de transporte. Na DRJ isso foi afastado, a DRJ afastou, e a DRJ no seu acórdão fala que mantém as exigências de armazenagem, se chama serviço de consultoria logística. Mais uma vez, o nome não tem sido o melhor do contrato. Nesse caso. No caso da armazenagem, eu gostaria de chamar a atenção, senhora relatora e demais, que embora a DRJ fala que esses serviços sujariam o crédito, os valores da exigência fiscal foram decotados pelo relatório. Então, assim, os valores que restam, acentuados, são de fato serviços do que se chama consultoria logística, né? A armazenagem, acho que os senhores já também sabem, só para espantar qualquer possibilidade aqui, né? Mas acho que isso já é uma jurisprudência solidificada no âmbito desse conselho, que a armazenagem dá sim direito a crédito. Não haveria sentido de não dar crédito aqui, aquilo que eu estou armazenando para entregar para o cliente, né? Mas em relação à sessão de consultoria logística, é importante a gente dizer o seguinte: para a execução desse contrato, foi necessário contratar mais do que um despachante, que soubesse organizar, uma empresa que soubesse organizar toda essa armazenagem com cuidado, essa logística cuidadosa, o transporte cuidadoso, para que os diversos componentes, e isso, quando eu falo diversos, são milhares de componentes desse alto forno, chegassem no momento correto, de forma correta. Como a recorrente não é uma empresa que tem a logística na sua competência interna, ela precisou contratar essa pessoa que não só fizesse o desembaraço, mas que organizasse tudo. Ao contrato se deu o nome de consultoria logística. Infelizmente, né? Mas conforme amplamente comprovado nos autos, trata-se de um serviço ligado diretamente à prestação de um contrato que ela tinha com seu cliente, então ThyssenKrupp, de alta complexidade. E essa alta complexidade demandava uma contratação de uma empresa que fizesse essa logística preparada para tanto. Infelizmente, se deu o nome de consultoria logística. E a douta fiscalização parece que se pegou um pouco nisso, nesse termo consultoria, para afastar o crédito. Mas diante de tudo que falamos aqui, de todas as provas carreadas aos autos, e mesmo diante desse novo conceito da possibilidade de créditos, de PIS e COFINS, que o Conselho também vem evoluindo ao longo desses anos, né, da sistemática não cumulativa, fica claro que esse serviço está diretamente ligado ao contrato final com o cliente da recorrente. Diretamente ligado. Ainda que esse conceito hoje de diretamente ligado não seria mais necessário do ponto de vista da jurisprudência que se firmou no STJ, ou mesmo, repito, nesse egrégio conselho, no caso em questão nós teríamos ainda isso. É um serviço diretamente ligado à prestação do serviço da recorrente para o seu cliente. Então, por essas razões, senhores conselheiros, que peço que o recurso seja provido para que sejam integralmente canceladas o restante das exigências fiscais. Muito obrigado. Bom dia a todos. Agradeço ao patrono, passo a palavra à relatora. Em que pese, em primeiro momento, a decisão recorrida ter mantido a glosa de créditos calculados sobre as despesas com armazenagem, os cálculos realizados pela DRF de Belo Horizonte, juntado às folhas 72,
restou cancelada as glosas das despesas com armazenagem, juntamente com o crédito de transporte de peças, não havendo dessa forma em que se falar em manutenção das glosas sobre tais despesas. Dessa forma, não tomo conhecimento do recurso nessa parte. Abaixo, eu coacionei a tabela que demonstra, não sei se o presidente quer votar esse ponto, ou posso seguir? O não conhecimento? Sim. Pode ser, vamos votar. Doutor Vinícius. Correto. Doutor Walker. Mas eu não sei se aqui a gente pode falar em não conhecimento, porque a decisão da DRJ, ela não deu o crédito de armazenagem. O contribuinte apresentou recurso quanto a isso. A DRF, ela excluiu a armazenagem, mas eu acho que ela excluiu incorretamente. Porque a decisão da DRJ, ela só reverteu a glosa com relação ao frete. Não foi isso? Sim. Então, o contribuinte, ele recorreu. Eu acho que não é não conhecimento aqui, não. Ou você confirma o direito dele, ou converte o processo de diligência para a DRF esclarecer por que excluiu isso daí. Se a decisão da DRJ só excluiu a glosa com relação ao frete. Eu estou em dúvida aqui, por exemplo, porque a procedência foi em parte da DRJ. Só com relação ao serviço de transportes. Tudo bem que no corpo do voto ficou meio confuso essa manutenção da glosa com armazenagem. Tá meio confuso. Hora ela dá, hora ela tira. Mas na conclusão, ela só reverteu as glosas da frete. Isso. A DRF foi lá e excluiu pelo cálculo que eu vi lá. Mas precisava confirmar isso daqui, porque isso aqui não pode ser não conhecimento do recurso do contribuinte. O contribuinte recorreu numa decisão desfavorável a ele. A gente não vai conhecer. Então, a gente tem que... nesse ponto aqui, eu acho que a gente tem que converter o processo de diligência para a DRJ esclarecer se o crédito com relação à armazenagem foi revertido ou não, porque seria, vamos dizer assim, perda do objeto, a glosa, né? Aí a gente não estaria mais falando de glosa de armazenagem, porque para mim não está claro que não. Eu fico meio assim de não conhecer, eu estou falando em não conhecimento do recurso. Porque para mim... Não, mas então como o senhor... Eu entendi. Como o senhor votaria, então? Eu converto o processo em diligência aqui para a DRF esclarecer por que ela excluiu a glosa da armazenagem. Porque ela coloca a decisão da DRF, da DRJ. Aí ela zera despesa de armazenagem e operação de venda. E ela coloca aqui, né, cancelar os greves, transportes, foi efetuada a recomposição. Porque ela fala, ó, no sentido de cancelar as glosas referentes ao pagamento de serviços de transportes e peças. Ela não fala em armazenagem aqui. Ela só fala do transporte. Eu acho que ela cometeu um equívoco e tirou tudo. Só que ela não viu que tinha armazenagem. A armazenagem foi mantida. Eu acho... eu tô vendo o lado do contribuinte, tá? Porque o não conhecimento vai afastar um direito de análise do crédito dele. Porque vai chegar essa decisão lá embaixo para executar, vai dar problema, eu acho. Então, a minha sugestão nesse ponto, eu não sei os outros pontos ainda, que a gente tem que ver também, é de converter o processo em diligência. É a minha proposta, presidente. Porque, olha lá o despacho que a relatora mencionou. Incumprimento que considerou parcialmente procedente, no sentido de cancelar as glosas relativas ao pagamento de serviços de transportes de peças e partes. Foi efetuada a recomposição das glosas. E aí ela excluiu, de fato, a armazenagem, né? Só que a armazenagem foi mantida pela DRJ. Não foi, relator? Ou eu estou enganado? Não, foi mantida só no cálculo que... Então, Presidente, eu posso continuar o voto, então? Eu fiz o voto da armazenagem no caso. O presidente... Não, mas o problema é a DRJ que ela zerou, né? Sim. Então, faz o seguinte, vamos continuar com o voto.
porque e aí depois a gente vota, inclusive, porque a conversão de diligência, se for o caso. Doutor Vinícius, depois confirma aí também, dá uma olhadinha. Tá, então vamos continuar com o voto, doutora Denise. Ok. E não havendo preliminares, passo de plano ao litígio. Conforme se desprende da leitura dos autos, a LIDE trata de pedido de ressarcimento de COFINS apurado sob o regime da não cumulatividade corrente das operações interessadas ao interno, vinculado com o pedido de compensações que foi referido parcialmente pela unidade de origem, uma vez que identificou a exclusão devida de crédito sobre diversos custos e despesas na apuração da contribuição. Após o julgamento da primeira instância, restou controvertida a glosa sobre a rúbrica Serviços de Consultoria e Logística. A respeito do conceito de insumos, aqui, eu adoto o voto do ilustre conselheiro Paulo Guilherme, que eu vou me abster de ler, que todos já sabem, né, o entendimento é unânime da turma. Eu vou para a página 14. Feitas essas considerações, passo a análise específica do crédito relacionado aos serviços de consultoria logística, que foi glosado pela fiscalização e mantido pela decisão ACOR, por não haver previsão específica para tanto, pelo fato de não se enquadrarem no conceito de insumos previsto no inciso 2º, artigo 3º das leis 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, oportuna transcrição do voto nesse sentido. Com efeito, o serviço prestado de consultoria não pode ser considerado insumo, mediante o conceito adotado neste voto, uma vez que tal serviço não veste de sua utilidade diretamente na produção do bem ou prestação de serviço, ou seja, tais serviços não foram empregados na construção do alto-forno, mas sim na logística para desembaraçar no porto os equipamentos importados em segurança, de forma ágil para que fossem transportados até o local onde seriam utilizados na montagem do alto-forno. Tratando-se de serviço de consultoria logística que toca na descrição da própria reclamante, a coordenação e manuseio dos equipamentos mercadorias importados pelo cliente, que chegavam ao porto de Itaguaí, resta evidente a natureza indireta da relação entre o conjunto de serviços e os processos de industrialização, montagem do alto-forno realizados pela contribuinte. Mesmo considerando a complexidade do contrato firmado pela contribuinte, que inclui diversas atividades conexas à construção do alto-forno, trata-se claramente de dispêndios indiretos que, embora de alguma forma relacionados com a realização da atividade, não podem ser considerados insumos para fins de apuração dos créditos de PIS e COFINS no regime da apuração não cumulativa. Por seu turno, a recorrente defende a legitimidade dos créditos. Ora, a recorrente não é uma empresa de logística e desembaraço aduaneiro. A solução para efetuar a coordenação e manuseio dos equipamentos mercadorias importados pela TKCSA, que chegavam ao porto de Itaguaí, foi contratar uma empresa especializada nesses serviços. Assim, a recorrente celebrou um contrato com a NPT, Brasil Projetos e Transportes Internacionais. Dessa forma, como no caso dos serviços de armazenagem e transporte, os serviços de desembaraço e movimentação aduaneira de peças importadas, prestados eram diretamente ligados aos serviços de gerenciamento de obras pela recorrente. Sem tais serviços, a recorrente não teria como assegurar que as peças e partes necessárias à montagem do alto-forno chegassem nas condições corretas e no tempo exato, e que foi reconhecido pela DRJ em sua decisão, mantendo-se todavia a glosa dos créditos em razão ao conceito de insumo no âmbito do PIS e da COFINS, que a Receita Federal do Brasil se baseia. Repite-se, declarado como ilegal pela STJ em recurso especial julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Ora, a discussão e litígio merece alguns destaques. Como explanado acima, só podem ser considerados como insumos os bens e os serviços essenciais à prestação de serviço ou à fabricação dos produtos destinados à venda, o que demanda, então, o cotejo entre a atividade da empresa e a despesa que se alega como insumo. Logo, o insumo deve ser necessário e essencial ao processo produtivo e, por conseguinte, à execução da atividade empresarial desenvolvida pela empresa. Inicialmente, cabe esclarecer que a recorrente atua no âmbito do desenvolvimento de engenharia e a realização integral ou parcial da fabricação, montagem
ou outras formas de construções metálicas, mecânicas, hidráulicas, pneumáticas, elétricas, automação e outros tipos de construções no campo da indústria metalúrgica, de transformação, mineração, energia e meio ambiente, seja por si ou por intermédio ou em colaboração com outras empresas, conforme contrato social juntado aos autos. No caso Intel, a recorrente foi contratada juntamente com a coligada Pool, com sede em Luxemburgo, para industrializar e fornecer um alto-forno, um equipamento industrial de gigantescas proporções, feito sob medida, de acordo com as especificações que foram fornecidas pelo cliente. Segundo suas explicações, a recorrente contrata um terceiro, NPT Brasil Projetos e Transportes Internacionais Limitada, para realizar o serviço de manuseio dos equipamentos mercadorias importados pela PKCSA que chegavam ao porto de Itaguaí. Ao meu ver, é impossível negar que, para chegar ao seu destino, os produtos devem sofrer movimentação nas instalações dentro do porto, ser conferidos e transportados inteiramente. As atividades de obra, desova, conferência de carga, a movimentação de mercadorias para embarcações, a transferência de mercadoria ou produtos de um lado para o outro no veículo de transporte, bem como o carregamento e descarga dos equipamentos de bordo, são imprescindíveis ao processo que irá gerar receita. Embora antecedem ao processo produtivo da adquirente, são serviços essenciais a ele. A subtração do serviço portuário significa que varia o processo produtivo da recorrente do próprio insumo importado. Mencionados gastos, quando contratados com pessoa jurídica domiciliada no país e suportados pelo adquirente dos insumos, como é o caso em litígio, podem gerar créditos referente à contribuição do PIS e da COFINS, com base nas leis 10.637, 10.833, haja vista integrar o valor da aquisição de insumos. Para corroborar com esse entendimento, cito o acórdão de relatoria do ilustre conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, que diz que, tendo em vista o RESP, os gastos logísticos essenciais ou relevantes à produção dão direito, inclui-se no contexto da produção dos dispêndios logísticos, com o trato alfandegário da carga. A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração no cumulativo de PIS e COFINS pode descontar os créditos calculados em relação aos gastos de transporte, armazenagem e logística dentro da zona portuária. Se tem mais dois julgados, dessa forma, entendo que devem ser afastados os óbitos apontados pela fiscalização, cabendo a reversão integral das glosas efetuadas. Como conclusão, por todo exposto, não conheço de parte de recurso, por falta de interesse recursal, e na parte conhecida, voto por negar-lhe provimento para reverter a glosa relativa aos dispêndios sobre a rúbrica Serviços de Consultoria e Logística. É como eu voto, presidente. Ok. Passa a palavra ao doutor Vinícius. Eu estive olhando aqui no relatório fiscal, a glosa da fiscalização envolve fretes e armazenagem, porque lá no relatório fiscal ele diz o seguinte: face ao exposto, concluímos que os dispêndios efetuados com fretes, subcontratados, tal, e ainda os demais dispêndios a eles relacionados não geram direitos a crédito. Então, eu entendo aqui que a glosa da fiscalização envolve tudo. E lá em cima, se não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui, no próprio relatório fiscal, o item 3 fala de despesas de armazenagem e fretes na operação de vendas. Então, eu acredito que ele está tratando dos dois. Como a DRJ, então, afasta fretes e mantém a glosa de armazenagem, então não seria não conhecimento, seria enfrentar mesmo, teria que enfrentar realmente essa questão da armazenagem, na operação de venda. Agora, por que a DRJ exclui esse da armazenagem no fundamento? Ela errou. O despacho dela fala que foi parcial provimento, só para excluir o frete.
Só que no cálculo ela vai lá e zera tudo. Exatamente. Mas no curso do voto, ela fala, Não é DRJ não, estou falando DRF. Depois do acórdão, Vinícius, o processo foi para a DRF. A DRF refez o cálculo, revertendo a glosa do frete. Ele desceu e reverteu. Só que em vez de ela só excluir o valor do frete, ela excluiu tudo. Só manteve o serviço de consultoria. Sim, mas aí é questão de erro na execução. Mas, assim, no despacho deles, eles tratam do frete, da armazenagem e como um conjunto. Aí a DRJ exclui só o frete, certo? Aí é um erro da execução do acordo da DRJ. Eu acho que não seria nem o caso de voltar, porque o despacho... Primeiro, o despacho trata dos dois. Segundo, a DRJ exclui um. Então, assim, a decisão está clara, está evidenciada. Agora, se lá na DRF o cara excluiu tudo, paciência dele. Agora, se a DRJ fundamenta a manutenção do crédito de armazenagem, dá para a gente julgar isso aí sem problema. Aí não seria não conhecimento. A minha preocupação era o não conhecimento, tá? Isso. Veja bem, a minha preocupação era não... Se houvesse dúvida quanto a isso, para contestar essa planilha que foi juntada aqui pela DRF, depois do acórdão, converteria o processo de diligência para o fiscal olhar de novo, você entendeu? A minha preocupação era não conhecimento. Eu fiquei incomodado de não conhecer o recurso, porque tinha uma decisão desfavorável aqui. Isso aqui, ou a gente confirma a informação da DRF e dá provimento ao recurso do contribuinte, é como se o processo fosse convertido em diligência e a DRF falasse, não, aqui não tem mais glosa. Aí a gente não vai conhecer, a gente não pode não conhecer do recurso, a gente vai confirmar a informação da DRF. Então, essa é a minha preocupação. Então, ou a gente julga aqui, ou a gente converte em diligência para a fiscalização dizer por que zerou. Agora, independentemente da resposta da fiscalização, a resposta da fiscalização não vai alterar em nada o nosso julgamento, por quê? Não vai. Porque a resposta dela, se foi certa, beleza, mandou bem. Não, se foi errada... Se a fiscalização falar, não, tem que excluir a armazenagem, não vai manter a glosa contra a armazenagem, a gente julga aqui, vai julgar de qualquer jeito. Só que o problema é o não conhecimento. Eu não concordo com esse não conhecimento. Eu acho que tem que enfrentar mesmo a matéria aí. A Denise tem voto, né, já com relação a isso, né? Eu enfrentei a matéria, sim. Como eu fiquei em dúvida de como procedimento tomar, eu só não disponibilizei ele no voto, mas posso ler para os senhores. Isso se for vencido. A senhora não está conhecendo. O Vinícius abre divergência para conhecer e, uma vez conhecendo, dá provimento. Dava provimento. Tá. Então, ele abre a divergência para conhecer e dá provimento aos custos com armazenagem, né? Tá. Doutor Walker. Com a divergência. Com a divergência. Tá bom. Doutor Jorge. Com divergência. Doutor Zé Renato. Com a divergência. Doutor Corinto. Acompanho a divergência, presidente. Ok. Doutor Rafael. Divergência, presidente. Eu também acompanho a divergência. Então, foi afastado o não conhecimento. Agora, nesse caso, bom, vamos lá. Então, e sobre os outros? Peraí, além do não conhecimento, tem o resto, né? A gente já está votando tudo. E o resto vocês concordam com a... Tá, então tá bom. Então, vamos botar lá. Eu vou anotar aqui a... Só um momentinho. Esse frete e armazenagem aí é da compra de que exatamente? Ou é da venda? É da venda.
Porque o que eu estou lendo no voto da RJ aqui, está dizendo que é da compra, com a contratação de frete e armazenagem das peças importadas. Peraí, as peças são compradas em nome de quem? Da outra empresa, certo? Sim. Então, assim, se é um frete como insumo, seria da TKCSA. Presidente, posso esclarecer esse ponto? Ou Pode esclarecer. uma manifestação? Pode esclarecer. Claro, conselheiro, só esclarecer o senhor. Não foi uma compra não foi uma compra de fato da recorrente, mas ela teve uma prestação de serviço, né? Em alguns casos teve compras que foram dela, né? Em outros casos teve uma prestação de serviço que não foram compras dela. Nós só tomamos crédito de coisas vinculadas a despesas da recorrente. Não houve aqui apropriação de crédito decorrente de compras da TKCSA em momento algum. Isso ficou bem claro. Ô, Denise, obrigado, doutor. Quando fala dos serviços, por exemplo, eu acho que talvez esteja tudo relacionado, frete, armazenagem e o serviço de consultoria. Quando a gente está tratando lá do serviço de consultoria, que são as despesas portuárias, né, digamos, ali me parece que está claro no teu voto que são os produtos comprados, adquiridos pela TKCSA. Isso está claro lá no teu voto. Sim. Eu estou, pelo que eu li aqui do relatório da DRJ, esse frete e armazenagem também está relacionado a esses produtos importados, que são os produtos que vão ser utilizados lá no alto forno, certo? Isso, correto. Então, esse tipo de despesa não dá direito a crédito. A não ser que ela demonstre que ela presta o serviço, inclusive, de entrega de produto para a TKCSA. Porque se o serviço dela é de montagem, certo? De industrialização dessa planta de forno... Exatamente isso que aconteceu. Só um minutinho, doutor. Só um minutinho, doutor. Desculpa. Deixa o conselheiro completar o raciocínio dele. Então, Denise, existe esse tipo de serviço? Essa empresa também é contratada para entregar produtos? Para fazer importação e transportar o produto até a planta, porque a montagem da planta é uma coisa. Outra coisa é esse serviço de busca do produto no porto, certo? Até o lugar onde o serviço efetivamente vai ser montado. Porque, assim, tudo bem, a gente sempre admite frete na compra de insumos, certo? Mas isso aí, quem é o detentor do direito ao crédito é quem adquire o insumo. É o real adquirente do insumo. Ô Vinícius, só um momento, porque o que está em discussão aqui é o serviço de consultoria e logística, né? No caso do transporte, já foi deferido pela DRJ. E aí, a gente aqui está discutindo armazenagem também. E o serviço de consultoria e logística. Esses são os dois pontos que ele está discutindo. Perfeito. Você falou certo, mas eu não estou nem discutindo frete mesmo. Eu estou discutindo, vamos dizer assim, de que se trata esse frete, porque junto com ele tem o custo da armazenagem. A fiscalização glosa frete e armazenagem.
né, armazenagem de quê? De produtos importados. Porque eu imaginei que era frete na operação de venda, mas não é. Até porque é a operação, na verdade, de montagem de uma planta no Brasil. Então, frete e armazenagem na operação de compra de um produto importado. O senhor quer que o patrono dê algum esclarecimento, doutor Vinícius? Seria útil, senhor. Ok, doutor, por favor. Ajude. Primeiro, renovo meu pedido de desculpas, interrompi o primeiro. Sem problema. Né, desculpas sinceras. Vou tentar explicar. O conselheiro Vinícius, realmente é uma operação complexa. Como eu disse no início da sustentação, para a construção dessa planta, hoje operada pela Ternium, né, na época ThyssenKrupp, TKCSA, Companhia Siderúrgica do Atlântico, a recorrente celebrou mais de um contrato. Isso que seria importante falar para o senhor e para os demais. Há um contrato, de fato, de industrialização do alto forno. A gente chama de industrialização, o senhor sabe bem, numa industrialização na modalidade de montagem, algo que só se faz no local, não se faz no alto forno, né? Por questões óbvias, né? Imperativo fático. Mas há um outro contrato, ou até, acho que, salvo engano, existem até mais. É uma operação que já tem algum tempo, não tenho tão fresca na memória assim, a complexidade toda dela, mas é uma operação extremamente complexa. E a parte dos equipamentos, dos componentes que serão industrializados, que são de origem importada, né? E não são fabricados por terceiros aqui ou aqui no Brasil. A TKCSA era uma empresa que na época estava se implantando no Brasil, não tinha infra nenhuma aqui praticamente de gente, né, de condições logísticas e tudo. Para este serviço, ela celebrou um contrato específico de gestão desses materiais importados com a recorrente, né? E ela falou assim, eu não quero saber de nada, você vai dar um jeito de resolver as coisas para mim. Por isso as despesas de frete estão vinculadas à recorrente, não à TKCSA. Esse é o sentido. As despesas foram um insumo da recorrente, que repassou isso no seu custo para a TKCSA. Eu não sei se agora está mais claro, conselheiro, assim. Sim. Sim, né? Então, assim, a manifestação do senhor é de toda procedente. Poxa, mas que coisa estranha, se é um insumo da TKCSA, como é que eu aqui sou tomado? Agora... A BRJ já entendeu que o frete é possível de crédito, né? Entendi, ela se então, refere, o conceito é o mesmo. Desculpa se não expliquei bem no início, assim, né? Mas, assim, talvez tenha falado muito da montagem e, na verdade, não desvinculei tanto estes dois contratos, assim como outros que existiam. Obrigado pela oportunidade aqui de me manifestar. Eu agradeço, patrono. Devolvo a palavra ao doutor Vinícius. Ok. Com a relatora. Tá, então, vamos lá. Só para deixar claro, pontuar, só uma coisa, uma vez afastado o não conhecimento, doutora Denise, como é que a senhora vota a questão da armazenagem? Eu afasto a glosa da armazenagem, eu fiz o voto aqui, se os senhores quiserem que eu leia, mas nesse ponto eu afasto a glosa. Tá, então, uma vez conhecida, a senhora também reverte? Sim. Tá, então a senhora daria o provimento parcial para reverter a glosa de armazenagem e esse serviço com consultoria logística, é isso? Seriam esses dois pontos do litígio, então seria dar provimento integral, né, para reverter a glosa. É só isso que tem no litígio? Não pede mais nada? Mais nada. No caso, dá provimento para reverter a glosa relativa aos dispêndios da armazenagem e serviço de consultoria logística. Tá bom. Então, vamos lá. O senhor entendeu, né, doutor Vinícius? Então... Entendi. Agora, entendi. Então, com relação à armazenagem, eu vou divergir, porque tem uma parte do contrato aqui, a DRJ cita essa parte do contrato, que diz que
A contratada deverá ser totalmente responsável pela embalagem adequada e entrega dos equipamentos e materiais mencionados no local da obra, excluindo liberação alfandegária e armazenagem, guarda e controle para proteção contra roubo nas condições climáticas, perigos e fatores semelhantes. Então, quer dizer, por essa parte do contrato aqui, a responsabilidade da contratada, da recorrente, no caso, foi afastada com relação à armazenagem, liberação alfandegária, guarda e controle para proteção dos produtos importados. Então, eu vou na linha da DRJ aqui. Como isso está no contrato, está excluindo essa responsabilidade de armazenagem, não faz sentido dizer que isso é essencial, a armazenagem seja essencial ao serviço prestado, já que o serviço prestado pela recorrente não inclui armazenagem. Sim, mas só uma pergunta, a armazenagem não está naquele outro inciso do... Pelo que eu entendi, ela está dando armazenagem naquele inciso não de insumos, mas na armazenagem naquele inciso que trata armazenagem e frete. Não é isso, doutora? Isso mesmo, presidente. Não é nesse. Sim, mas tem que ser de insumo, porque a armazenagem não tem outra possibilidade aí, senão na operação de venda. Sim, ela está dando para operação de venda. Ela não está dando por insumos. Não, mas não pode, né? Porque é operação de compra. Mas de venda. Falando que ela está... Porque, veja, o que ela está... Não é isso que a senhora está dando? Eu não li o voto de armazenagem, para ser sincero, eu não li o seu voto de armazenagem. Mas eu acredito que seja nesse aí que ela está dando, não é isso? É isso mesmo, presidente. Mas não é no inciso, não é no inciso dos insumos. Então, a sinceridade não faz sentido aí. Oi? Tem que ser por insumos, Denise, porque compra isso aí. É aquisição, é armazenagem na aquisição de um produto, e não na venda de um produto. Então, você não pode pegar o inciso 9, né? Se não me engano. Eu não sei o inciso de cabeça, mas é o inciso da armazenagem e frete. É outro inciso. Que seria na operação de venda. Frete e armazenagem na operação de venda. Eu até achei que fosse operação de venda aí depois, né? Todo esse esclarecimento aí. Então, tem que ser por insumo isso aí. E como insumo, a contratada, ela, pelo menos nesse item do contrato, exclui a responsabilidade sobre a armazenagem, não dá para ser por insumo. Bom, então tem que negar. Tem que negar provimento nesse caso. Ok. Doutor Walker Araújo. Essa questão de serviços portuários aqui é sempre complexa, né? Não tem jeito. Mas pelo que eu entendi, até pela explicação do patrono, esse custo aí de armazenagem foi auferido pela empresa mesmo, né? Embora não estivesse explícito no contrato a sua responsabilidade, esse custo foi suportado pela empresa. Até pelo que o doutor falou. Mas se não tem no contrato, como é que você sabe que foi pela empresa? Está provado isso como que foi pela empresa? E se o contrato fala que o custo não é dela, como é que você pode sugerir que foi dela? Diante de qual é a linha de raciocínio que você chega para apontar que foi dela? Se o contrato diz que não é. Eu estou entendendo isso, né, Vinícius? Exato. Mas a DRJ não fala isso, né? Fala. Não, ela só exclui porque está no contrato. Mas o contribuinte falou que ele suportou esse... Mas sim, mas com base em quê? Deve ter registro contábil disso daí. Olha só, vamos lá. E aí eu fico preocupado com a seguinte situação. Eu tenho um contrato, eu e você. Aí eu falo que no contrato eu não suporto. E aí ele vai lá e fala assim, eu suportei. Ou seja, isso me dá me levanta uma bandeira vermelha absurda, no mínimo amarela. Espera aí, como é que eu faço um contrato falando que eu não vou suportar
e aí eu vou lá e suporto? Significa que eu superfaturei, então, o contrato para poder suportar? Não estou falando que foi isso. Eu estou falando que é esquisito, no mínimo. Ah, está na contabilidade? Acho pouco provável, hein? Como é que ele vai explicar para os acionistas dele que ele suportou um custo que não é contratual? Na palavra, a vença da palavra, esquisito, né? Me deixa preocupado isso. Ô, Denilson, Está me cheirando eu só estou relatando o que o contribuinte falou. Não. Veja, eu tô contra-argumentando com as provas do auto. Porque a DRJ não fez relações. A DRJ pegou o contrato, leu o contrato, sem fazer nenhuma interpretação extensiva. Foi literal. E aí me preocupa o contribuinte falar que ele assumiu um custo. Ele assumiu um custo que não é contratual, ele vai ter que ter aumentado o valor de repasse. E como é que ele aumenta isso? Não é problema meu. Eu não vou entrar nesse problema que não é problema meu. Aí, se isso aí foi um custo com a União, é problema do TCU e da CGU, não é meu. Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte: como é que... eu só quero entender, porque eu também preciso votar. De repente, o senhor vai me explicitar. Isso aqui vai ter que olhar, não tem jeito. Tem que olhar, porque ele trouxe aqui que ele firmou o contrato com uma empresa. Cadê o voto da relatora? Eu preciso ver o voto da relatora para ver o fundamento que ela está utilizando. Ela está usando o fundamento que acho que não vai dar para usar. Pelo que eu entendi, ela está usando o fundamento do inciso que fala de armazenagem e frete para venda. Isso não é armazenagem e frete para venda porque está comprando. Então, mas aí é um fundamento errado. Não tem como votar, então. Eu vou pedir vista. Ok. Eu ia falar isso, pede vista, porque isso aí eu vou pedir também para ver esse processo. Pedir vista, porque... Então vamos lá. A relatora O conselheiro não conheceu de pai do recurso, na parte conhecida deu provimento para reverter, para reverter a glosa referente, reverter a glosa referente aos custos, não. Consultoria e armazenagem, tá, deixa eu copiar aqui. Deu provimento para a glosa sobre a rúbrica serviço e armazenagem. Tá. O colegiado conheceu de todos os capítulos Vinícius discordou da glosa referente à armazenagem. Walker e juristas. Referentes. Então, vou botar aqui. Ó, a conselheira não conheceu de pai do recurso, na parte conhecida deu provimento para reverter a glosa relativa. Não pode ser assim, não. Não conheceu parte do recurso. Não, o recurso é conhecido. Porque... Peraí. A senhora vai mudar esse voto, então? Sim, eu já tinha falado lá atrás, o recurso é conhecido. Não, então tá bom. Então, peraí. Então, eu vou tirar essa parte aqui. Porque ele não era conhecido no caso da armazenagem, né? Mas como... Não, mas peraí. Sim, mas a senhora pode ter... A senhora está mudando o voto sobre a armazenagem? Sim. Tá. Armazenagem... Mesmo que a senhora não mudasse o conhecimento, a senhora ia ter que votar uma vez que foi vencida sobre o conhecimento.
A senhora está tirando o não conhecimento. Sim. Tá. Então fica mais fácil para eu anotar. Então, a conselheira, a relatora, vou botar assim, relatora, deu provimento para reverter a glosa relativa aos dispêndios sobre a rúbrica serviços de conselho, sobre as rúbricas. Serviços de consultoria, logística e armazenagem. Correto, presidente. Perfeito. Estou mudando. Vinícius discordou da glosa referente à armazenagem. E Walker pediu vistas. Ok? Ok, doutor? Doutor Maurício. Sim, de acordo, presidente, oportunamente... Ficou claro? Sim, gostaria de apresentar um memorial para esclarecer esses pontos depois. Sem problema, o senhor pode mandar para a Câmara que vai ser colocado no... Fala, doutor Walker. Esse processo volta para dezembro, só para comunicar o patrono? A princípio, sim. Eu não sei, eu não posso falar isso, porque vai depender da ata ser publicada. É porque é muito próximo, né? Eu não tenho certeza. Mas ele vai saber. Tá bom. Pode ter certeza que ele vai saber. Eu que não posso te falar agora, porque depois eu falo que sim, aí não entra. Aí depois ele não vem e pronto. Aí olha só o problema que eu arrumei aqui. Aliás, é o problema que você está me fazendo arrumar. Eu não posso dar uma resposta dessa. Não consigo. Até porque você sabe que a gente não faz mais a gente não tem mais a administração direta dessas publicações, né? Ok? Esse mesmo resultado eu posso copiar para o item até o 40 e... Até o 47, presidente. Tá. Perfeito. (46, 47). Então, doutor Maurício, até o 47, estou copiando exatamente esse mesmo resultado. Ok. Agora vamos para o item 48. O senhor falou que abriu mão da sustentação. Sim, vou só acompanhar os demais, se não for incômodo aos senhores, né? Não, pode ir, o senhor fica à vontade, de jeito nenhum. O senhor tem todo o direito de acompanhar, inclusive. O senhor sabe que para acompanhar deveria ter feito um pedido antecipado, mas o senhor pediu a videoconferência, então o senhor tem direito a acompanhamento. Quem pode mais, pode menos, não é assim? Certo, muito obrigado. Eu sempre ouvi isso, então eu não vejo motivos de não deixá-lo acompanhar. Ok, doutora Denise, a senhora está com a palavra. Certo, é o item 48, final 2974. O presente processo trata de manifestação de conformidade contra o despacho decisório emitido eletronicamente referente ao PRDCOMP número tal. O PRDCOMP foi transmitido com o objetivo de compensar débito nele discriminado com crédito por fins no valor original de R$ 7.000, decorrente do recolhimento com DARF efetuado em 15 de novembro de 2003. De acordo com o despacho decisório, a partir das características do DARF discriminado no PER, assim identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas parcialmente utilizados para a quitação de débito do contribuinte, restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para a compensação dos débitos informados no PER-DECOMP. Assim, diante da insuficiência do crédito, a compensação foi homologada parcialmente. O enquadramento legal, artigos 165 e 170 do CTN, artigo 74 da Lei 9.430. O interessado apresentou manifestação de conformidade, alegando que na declaração de compensação final 8880, original entregue em 2006, informou incorretamente a ficha de crédito pagamento indevido a maior, na página 2, no campo N, no PER-DECOMP inicial, o número do PER-DECOMP inicial incorreto, sendo o correto seria 0724. Solicita que seja retificado internamente pela Secretaria da Receita Federal. A lide foi decidida pela segunda turma da DRJ de Belo Horizonte, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade no sentido de não tomar conhecimento do pedido de retificação e não homologar as compensações em litígio conforme a ementa que segue abaixo. Então, formada a decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário e destaca que, por um equívoco,
na manifestação de conformidade e acabou demonstrando a legitimidade de uma compensação que havia sido objeto de outro PERDECOMP, vinculado ao sobredito a outro despacho decisório, ensejando o não conhecimento do pedido de cancelamento do PERDECOMP e, consequentemente, a sua não homologação. Diz que houve um erro no preenchimento da declaração no campo N do PERDECOMP inicial, ensejando assim o deferimento do pleito, pugna pela verdade material, além de configurar um enriquecimento ilícito em causa da União Federal, uma vez que pretende reaver tributo já extinto nos termos do artigo 1562 do CPM. Por fim, requer que seja conhecido e provido recurso para reformar o decidido do acordo recorrido, cancelando a exigência fiscal. É o relatório, senhor presidente. Ok, pode passar o voto, doutora. Considerando que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade dele toma conhecimento, e não havendo preliminares, passo de plano ao litígio. Como se viu no relatório, trata-se de PER, no final 9552, transmitida com o objetivo de compensar débitos de imposto de renda pessoa jurídica de setembro de 2006, no valor de R$ 4.000, com crédito a Confins apurado em agosto de 2003, e corrente de pagamento indevido ou maior no valor originário de R$ 7.831. Conforme o despacho decisório anexado à folha 20, o referido PERDECOMP foi homologado parcialmente em virtude da insuficiência do crédito, tendo em vista já ter sido utilizado para a quitação de outros débitos da contribuinte informados nos PERDECOMPs final 4220, no valor de R$ 3.390, outro PERDECOMP no final 8880, no valor de R$ 688. Aqui eu colacionei as imagens da... Informa recorrente que equivocou-se na elaboração de sua defesa, diz que da leitura da referida manifestação de conformidade, nos demonstra que, a despeito de se referir corretamente ao despacho decisório número tal, o processo de crédito final 2024, a recorrente equivocadamente busca comprovar a legitimidade da compensação efetivada através do PERDECOMP final 8880 e não do PERDECOMP 9552, vinculado ao sobredito despacho decisório. A decisão de piso rejeitou a pretensão do sujeito passivo nos termos em que foi formulado, vendo que está correta a homologação da compensação e não toma conhecimento do pedido de retificação do PERDECOMP final 8880, pois não é tratado no despacho decisório em litígio nesse processo. Aqui eu colacionei a parte da decisão. Em contrapartida, defende a recorrente que o crédito inicial é de R$ 7.833, já havia sido parcialmente utilizado no PERDECOMP 4220, homologada pela Receita Federal do Brasil. O total do crédito utilizado naquela declaração foi de R$ 3.390 para a compensação de COFINS de 10 de 2006, restando um crédito residual no valor de R$ 4.443, sendo este exatamente o valor requerido para a compensação do débito do imposto de renda pessoa jurídica objeto do litígio, e que o erro no cometimento da manifestação de conformidade não afasta a legitimação da compensação. Comunica mais uma vez que houve um equívoco da recorrente no preenchimento de suas declarações, que levou à conclusão da não homologação da compensação por ela pretendida. Aqui eu cito: de fato, ao contrário do que o sobredito, o crédito original de R$ 688 não foi decotado, o recolhimento indevido ocorrido em 15 de nove de 2003 de COFINS, na ordem de R$ 7.833, mas outro recolhimento indevido ocorrido em 13 de 12 de 2002, no montante de R$ 5.341. Contudo, o PERDECOMP final 8880, a respeito de ter informado o valor correto do recolhimento indevido a ele vinculado, a recorrente, por um equívoco no campo N do número de PERDECOMP inicial, informou o PERDECOMP 4220, enquanto deveria ter informado o 0724. Isto porque o PERDECOMP 0724 relaciona ao recolhimento indevido de R$ 5.341, ocorrido em 13 de 12 de 2002, e não o PERDECOMP 4220, que é vinculado ao recolhimento indevido efetuado em 15 de 9 de 2003, no montante de R$ 7.833. Assim, com essa informação do crédito original de 688, acabou sendo atrelada equivocadamente ao recolhimento indevido efetuado em 15 de 9 de 2003, no montante de R$ 7.833,
impedindo que a Receita Federal do Brasil visualizasse a legitimidade do procedimento. Ainda defende que, ao se tratar de questão que envolve erro formal no preenchimento de declaração por parte da contribuinte, visto que, pelo princípio da verdade material, quando restar provado o erro no preenchimento do PERDECOMP, à luz da documentação acostada aos autos, deve ser considerados para fim de retificação o erro involuntário. De imediato, aponto que não merece razão o pleito recursal. Não há subterrâneo para justificar a pretensão de retificação de DECOMP, tampouco sequer ficou comprovada a existência de declaração retificadora nos presentes autos. Nos diplomas normativos de regência da matéria, quais sejam o artigo 170 do CTN e o artigo 74 da Lei 9.430 de 96, deixa clara a necessidade da existência de direito creditório líquido e certo no momento da apresentação do PERDECOMP, hipótese em que o débito confessado encontra-se extinto sob condição resolutória de ulterior homologação. A regra de que o PERDECOMP somente pode ser retificado pela requerente caso se encontre pendente de decisão administrativa a data do envio do documento retificador, em conformidade com o artigo 77 da Instrução Normativa 900/2008, e aí eu cito outras instruções normativas no mesmo sentido, todas editadas com fundamento no poder disciplinar da Receita Federal, previsto no parágrafo 4º, artigo 74 da Lei 9.430 de 96. O PERDECOMP delimita a amplitude do exame de direito creditório alegado pela recorrente, quanto ao preenchimento dos requisitos de liquidez e certeza necessários à extinção dos débitos tributários. Instaurado o contencioso e estabilizada a lide, não se admite que a recorrente altere o pedido mediante modificação de direito creditório aduzido no PERDECOMP, posto que tal procedimento desnatura o próprio objeto. Apenas nas situações comprovadas de inexatidões materiais devidas a lapsos manifestos e erro de escrita ou de cálculos existentes no PERDECOMP, podem ser corrigidos de ofício ou requerimento da recorrente. O erro de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão das características da situação fática, tais como inexatidões materiais devidas e lapso manifesto e os erros na escrita ou de cálculos. A administração tributária tem poder e dever, neste caso, de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de fato, quando qualquer elemento definitivo da legislação tributária como sendo declaração obrigatória. A este poder e dever corresponde o direito da recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com o erro de fato, desde que devidamente comprovado através da escrita fiscal e contábil. A informação que se tem de que se tem o direito creditório estaria supostamente vinculada a outro número de PER inicial, após a ciência do despacho decisório, reveste de pedido de retratação de nova situação não passível de convalidação no presente momento, já que apresentada posteriormente à ciência da decisão administrativa e que não reconheceu o direito creditório pleiteado e não homologou a compensação do débito declarado. A pretensão de retificação do PERDECOMP para fins de constar o direito creditório diverso do originalmente identificado, apenas trazida em sede de recurso, constitui inovação da matéria tratada nos autos, não podendo ser objeto de análise nesse processo. Ainda, o recurso voluntário não é meio adequado para a retificação de PERDECOMP, pela incompatibilidade dos instrumentos e pela preclusão da possibilidade da referida retificação após a decisão administrativa exarada pela autoridade preparadora. A alteração do pedido ou causa de pedido não é admitida após a ciência do despacho decisório em face da estabilização da lide, não verificada a circunstância de inexatidão material que possa ser corrigida no ofício atributo, descabe a retificação do PER após a ciência do despacho decisório para alteração de direito creditório, pois a modificação do pedido original configura inovação processual vetada, exige-se, por conseguinte, um novo pedido de apresentação de novo pedido. Nesse sentido, cito algumas jurisprudências. De mais a mais, é decidido que tanto a DCTF quanto o PERDECOMP são instrumentos de confissão de dívida, sendo instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos devidamente compensados, segundo a legislação vigente. Logo, a discussão do processo administrativo se dá à aferição da existência de crédito requerido pelo PERDECOMP do contribuinte, e não em torno de haver débitos, porquanto já declarado ou confessado.
esclarece que não se trata aqui de negar direito ao contribuinte de solicitar crédito que julga ter como seu. Entretanto, esse pedido deverá ser formulado e enviado à Receita Federal do Brasil em novo PER, caso não prescrito, que terá um período distinto e será novamente processado e examinado pela autoridade competente em processo diverso aqui discutido. Antes exposto, voto por negar provimento ao recurso. É como eu voto, senhor presidente. Ok. Senhores, eu peço para manter os microfones ligados quando for a vez dos senhores. Passa a palavra ao doutor Vinícius. Com a relatora pelas conclusões. Pelas conclusões? Mas seria, doutora? Só para eu entender. Toda essa lógica de que a lide se estabiliza lá no... quando se apresenta DECOMP e tudo mais, tudo isso que a Denise fala, eu discordo disso. Eu acho que tem casos e casos. Por exemplo, erro material, a DRJ poderia julgar, desde que tivessem provas, desde que o sujeito passivo tivesse trazido provas mostrando, olha, o PERDECOMP não é o PERDECOMP não é esse outro aqui, olha, a minha contabilidade, a compensação que eu fiz foi assim, não assado, foi com esse crédito, não com esse que eu informei erroneamente, tudo mais. Então, eu acredito que a DRJ tem que julgar esse tipo de caso e o CAF também tem que julgar com base na verdade material, obviamente com a apresentação do sujeito passivo de todos os elementos de prova necessários, inclusive contabilidade, mostrando, né, qual que foi a real compensação que ele pretendeu e que ele fez. Então, eu supero essa questão de... Eu não acho nem que precise de retificação no caso de PERDECOMP. Na verdade, é analisar a compensação nos termos reais, nos termos verdadeiros dela. Então, mas para que a gente faça isso, precisa o quê? Precisa ter provas. E, olhando aqui os autos, a recorrente não traz em recurso voluntário, por exemplo, escrituração contábil, para mostrar, olha, o crédito, está vendo aqui na minha contabilidade, o crédito que eu usei para compensar esse débito é esse aqui, ó. Tá? E esse crédito eu tenho, olha aqui, ó, olha aqui o meu ativo, o meu passivo, os meus registros contábeis mostrando que eu tenho esse crédito e ponto final. Então, assim, não há demonstração do crédito e não há demonstração do erro da DECOMP. Então, não tem como aceitar esse tipo de alegação de que houve erro. Eu aceitaria a alegação de erro material se tivesse sido demonstrada. Agora, não há demonstração disso nos autos. Ok, obrigado, doutor Vinícius. Obrigado, doutor Vinícius. Passo a palavra ao doutor Walker Araújo. A relatora. Doutor Jorge. Com a relatora. Doutor José Renato. Com a relatora. Doutor Corinto. Acompanho a relatora. Doutor Rafael. Acompanho a relatora, presidente. Rafael. Também acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora, de tal forma que esse é o 48. Foi negado provimento por unanimidade, o item 48. Item 49, doutora Denise. Presidente, a situação é a mesma. Eu posso resumir aqui só para colocar os pontos controvertidos diferentes do outro? Não sei Pode. Deve. Pô, aqui também trata-se de DECOMP não homologado parcialmente em razão de insuficiência de crédito informado na declaração, haja vista que já havia sido utilizado integralmente no pagamento do débito da recorrente. Aqui eu estou no voto já, tá? Aqui eu copio o enquadramento legal, informa a recorrente que, em virtude da decisão favorável nos autos do mandado de segurança no metal, em que teve como objeto o reconhecimento de excluir da base de cálculo COFINS receita estranha ao faturamento, acabou por recolher a maior o débito da referida contribuição em dezembro de 2003, no valor de R$ 1.748,
quando deveria recolher 1.051. Consequentemente, efetuou um pagamento a maior no importe de 697. Ocorre que, como admitido pela recorrente, a informação prestada na DECOMP estava incorreta, isto porque, ao preencher o PER-DECOMP e vincular a DARF, que lhe daria o direito ao crédito de 697, a interessada informou apenas o DARF de 1.165, não tendo qualquer referência ao DARF de 582. Desse modo, tendo em vista que a COFINS, devida naquela competência, era de 1.051, e que a recorrente vinculou tão somente o DARF de 1.665, a autoridade administrativa identificou um crédito de apenas R$ 113. E aqui foi a mesma situação dos autos, né, que ele não retificou a DECOMP, e a mesma fundamentação do outro processo, né, que é a regra que somente pode ser retificado pela recorrente em caso encontre-se pendente de decisão administrativa. Como eu voto, senhor presidente, aí, no final do anteexposto, voto por negar provimento ao recurso. Como eu voto, senhor presidente. Ok. Peraí, tem alguma coisa errada no meu áudio. Alô? Tá. Ok, passa a palavra ao doutor Vinícius. Pelas conclusões também. Ok. Doutor Walker? Qual é, relator? Doutor Jorge? Bom, relator. Renato? Relator. Corinto? Relatora, presidente. Rafael? Bom, relator, presidente. Doutora, eu também voto com o relator, então foi negado o provimento por unanimidade também. O item 50, doutora Denise, há algum ponto diferente nesse 50? Isso aqui é questão de falta de prova, presidente. Eu posso ir direto ao voto? Pode ir direto ao voto. No caso concreto, o sujeito passivo transmitiu PER-DECOMP, número final 9891, tendo indicado a existência de crédito decorrente de pagamento indevido a maior de COFINS no período de apuração de dia 31/1/2004. O cerne do litígio visa auferir o direito creditório apurado pela recorrente e utilizado para pagamento de débito informado na declaração de compensação. Em verificação fiscal do PER-DECOMP, apurou-se que não existia crédito disponível para se realizar a compensação pretendida, uma vez que o pagamento indicado no PER-DECOMP já havia sido integralmente utilizado para a quitação de débito da contribuinte da contribuição declarada. Foi, então, emitido despacho decisório, cuja decisão não homologou a compensação declarada. Consta no sistema da Receita Federal outra DECOMP relacionada ao mesmo crédito objeto dos autos, referente ao DARF, com o mesmo código de Receita 2172 do período de apuração, dia 31/1/2004. Cientificada a decisão, o sujeito passivo apresentou a manifestação e para respaldar seu direito, a interessada trouxe aos autos os seguintes documentos: DCTF do primeiro trimestre de 2004, entregue em 20/10/2006, planilha com demonstração de atualização da taxa Selic e a compensação do valor. DARF referente a 31/1/2004, no valor de 10.854, no outro no valor de 9.772 e outro no valor de 15.847, e DCTF retificadora. A DRJ manteve despacho decisório por entender que a recorrente não demonstrou ou comprovou a origem do crédito apurado, ou seja, por total ausência de provas hábeis a comprovar de forma induvidosa a origem dos registros contábeis pela contribuinte. Em sede de recurso, o contribuinte reafirma suas alegações. Através do PER 9891, a recorrente pretende compensar COFINS não cumulativa, referente à competência de março de 2003, montante de 6.424, com crédito decorrente de pagamento indevido a maior cumulativa, no valor original de 6.209, de janeiro de 2004. É importante ressaltar que, antes das devidas retificações, a recorrente haveria informado em suas declarações de débitos e créditos tributários a referente à competência de janeiro de 2004, um débito de COFINS na ordem de 34.626, DARFs distintos nos seguintes valores: 7.923,
um de 15.847 e outro de 10.854. Registra aqui por oportuno que o DARF de 10.854 deveria refletir o cálculo da COFINS incidente sobre as demais receitas, como a recorrente discutir nos autos do mandato de segurança, da incidência da inconstitucionalidade da incidência de COFINS sobre receitas estranhas ao faturamento. A ela optou por calcular e recolher durante o trâmite da referida medida judicial, separadamente em DARF próprio, a contribuição incidente sobre aquelas receitas. Ocorre que após o recolhimento dos 3 DARFs, a recorrente verificou concerne a contribuição incidente, receita estranha a faturamento, que além de considerar com base de cálculo superior àquela realmente apurada, utilizou uma alíquota de 7,6% referente a COFINS não acumulativa e não a de 3%, como deveria relativa a COFINS cumulativa. Em razão desse equívoco, o recorrente acabou recolhendo um montante de 10.854 incidentes sobre as demais receitas, quando o correto seria, à época, a quantia de 4.645. Esse fato, evidentemente, gerou um recolhimento a maior de 6.209, utilizando-se em sua compensação. A recorrente, além dos documentos já juntados à manifestação, anexa pedido de habilitação de crédito no valor de 321 mil, transitado em julgado na data de 10/2/2006, planilha de demonstrativo de crédito, despacho decisório, indeferindo o pedido de habilitação do crédito, porém oportunizando a contribuinte a transmissão da declaração de compensação, com fundamentos nos pagamentos indivíduo a maior, respeitando o prazo de prescrição. E ficha 25, IPJ, ficha 25, cálculo da COFINS. Defende que, considerando que a documentação juntada aos autos reflete com extrema clareza a materialidade do crédito apurado pela recorrente, utilizado na compensação sob análise, reformada deve ser a decisão recorrida, que ora se requer. Pois bem, como se sabe, o documento titulado como declaração de compensação se presta assim a formalizar o encontro de contas entre o contribuinte e a Fazenda Pública, sendo uma das modalidades de extinção do crédito tributário prevista no artigo 156, inciso 2º do CTN, pressupõe a existência de crédito e débitos tributários em nome do sujeito passivo. O regime jurídico da compensação tem fundamento no artigo 170 do CTN, dispondo que a lei pode, nas condições e sob garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos certos, vencidos e vencidos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. Demonstrada a clareza e liquidez do crédito tributário que se almeja, é compensar a condição sine qua non para que a autoridade fiscal possa apurar a existência do crédito. Sua extensão é por óbvio, a certeza e liquidez se torna exigível. Ausente elementos comprobatórios que evidenciem o direito pleiteado pela recorrente, não há outro caminho que não seja o não reconhecimento. Trata-se da regra replicada no inciso 7º do parágrafo 3º do artigo 74 da Lei 9.430 de 96. Da clareza cristalina da regra para a compensação dos créditos tributários por apresentação de declarações de compensação, demonstração da certeza e liquidez. A regra é harmônica com a disposição do CTN, com o intuito da compensação, como assevera o artigo 170. Empenha-se destacar que nos processos que versam a respeito da compensação, a comprovação do direito creditório recai sobre aquele que aproveita o reconhecimento de fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar suas alegações e que dispõe do artigo 36 da Lei 9.784, no mesmo sentido prevê o artigo 373 do CPC, não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar sua pretensão, seu pretenso direito, o indeferimento do crédito à medida que se impõe. Da análise dos autos, afere-se que a recorrente não traz qualquer elemento probatório que conduza à compreensão do direito creditório líquido e certo, conforme atestado pela instância qual. Tanto no despacho decisório quanto na manifestação de inconformidade, foi identificado que o crédito estava sendo utilizado na compensação por ele pretendida, já havia sido aproveitado na extinção de outros débitos. Cabia ao contribuinte demonstrar que essa afirmativa não refletia a realidade. Em que peço os argumentos explicitados pela recorrente, constata-se que a mesma não trouxe aos autos documentos para comprovar seu direito, repetindo, a meu ver, idêntica deficiência probatória produzida em sede de manifestação de conformidade.
considerando que a informação prestada em DIPJ é condição necessária, mas não suficiente para comprovar a existência do direito creditório e sua disponibilidade, referente ao pagamento indevido à maior da COFINS, no valor de R$ 10.854, pago na data de 31 de 1 de 2004. Além da informação prestada em DIPJ, o recorrente deveria ter apresentado para sua defesa outras provas indispensáveis para atestar a legitimidade do crédito vindicado, como o livro diário e razão e documentos que embasam os lançamentos, balancetes transcritos na sua escrita contábil, quadro analítico e descritivo e detalhado do suposto crédito, para fins de demonstração da disponibilidade do crédito pleiteado. O embasamento está no Decreto 7.574/2011, artigos 26 e 27, que trata da escrituração fiscal. Concluo nesta análise que não há nos autos provas que demonstram a natureza e extensão de eventuais créditos que possam ser objeto de declaração de compensação. Por todo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e no mérito ligar de provimento. É com meu voto, senhor presidente. Ok. Passo a palavra ao doutor Vinícius. Com a relatora, presidente. Doutor Walker Araújo. Com a relatora. Doutor Jorge. Com a relatora. Doutor José Renato de Deus. Com a relatora, presidente. Doutor Corinto. Acompanho. Doutor Rafael. Com a relatora, presidente. Eu também voto com o relator, então foi negado o provimento por unanimidade. Doutor, então, os itens 48, 49 e 50, os três foram negados provimentos por unanimidade. O senhor ficou com alguma dúvida? Nenhuma dúvida, presidente. Muito obrigado a todos. Bom dia, bom trabalho, então, a todos aí. Eu agradeço em nome da turma. O senhor tenha uma boa semana. Obrigado, bom dia. Presidente, dá 5 minutos aí, por favor. Ok, não, vamos dar... Quer dar os 15 minutos? Então são 9h40, com 15, 9h55, barra 10h55. Ok? Fala, Vai parar a gravação. eu esqueci o básico, né? Patrícia?